Shalom, queridos. Hoje é Provérbios capítulo 20. Aleluia. Haja a sabedoria de Deus em nossas vidas. O Espírito dele está dentro de nós. Só é dar graças por esse sacrifício que Jesus fez, para nós termos a sabedoria dentro de nós. O Espírito Santo é a nossa sabedoria. Em capítulo 20, nós vemos esses capítulos de Provérbios de Salomão são muito ricos. Tenho certeza que cada vez que cada um de nós os ler, teremos ensinamentos diferentes, mesmo que seja o mesmo capítulo. Olhando para a quantidade de coisas que Salomão nos ensina, tenha certeza de que ainda não compreendi boa parte delas. Você viu no capítulo 19, se você leu o capítulo todo, eu fiz um comentário só de introdução, mas o capítulo todo já fala diretamente nos nossos corações. O capítulo 19 de Provérbios, os outros anteriores, não é somente o que eu comento, mas vocês lendo vão entender quantas recomendações maravilhosas. Espero que todos leiam, não somente ouçam o comentário, mas leiam também, porque Deus fala ao coração de vocês também. Então, eu faço o meu comentário e vocês fazem também a leitura com toda a dedicação, meditando e muito aprendizado nós estamos tendo no livro de Provérbios. Basta ler também, não é somente ouvir os comentários, porque quando eu faço o questionário, eu faço baseado no que você leu também, não somente no que eu comentei. Então, olhando para a quantidade de coisas que Salomão nos ensina, temos a certeza de que ainda não compreendemos tudo. Ainda não compreendi boa parte de você. Então, vamos continuar lendo e pedindo ao Espírito Santo para nos fazer entender tudo, compreender tudo. Terei que reler novamente algumas vezes cada um dos capítulos. E você? Depois que você lê, relê novamente, porque eu tenho que fazer isso. Eu acho que nenhum de nós devemos ler a Bíblia somente o capítulo e não, torna a repetir até for abrindo a nossa mente, a nossa visão pelo Espírito Santo, que vai vendo o nosso interesse, repetindo a leitura, aí ele vai vendo que você está interessado, está acreditando que a palavra é viva e eficaz, que ela não volta vazia, você está insistindo, aí o Espírito Santo abre a sua mente e você vai entender muita coisa. Eu aqui não posso ficar fazendo leitura nem repetindo leitura, mas você pode. Você dedica seu tempo em casa, um tempo maior para meditar na palavra, porque é isso que Deus quer que façamos. Não se esqueça de Salmos 1, versículo 30, para a gente meditar de dia e de noite. Então não é pouca coisa. Nessa leitura, algo me chamou a atenção, é como Salomão trata a questão de como o Senhor nos conhece, como isso deveria e se transformaria em atitudes em nossas vidas. Vamos olhar o seguinte versículo. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Provérbios 20, versículo 9. Eu quase me vejo ouvindo isso de Salomão ao criticar uma outra pessoa ou o pecar de uma outra pessoa. A resposta me leva a refletir que nenhum de nós pode dizer que está limpo do pecado. Certamente somos santos e fomos libertos do poder do pecado, porém, o fato de já termos pecado alguma vez, e todos já fizeram isso, né? Já pecou alguma vez, todos nós, deve sempre nos lembrar de que não somos melhores que as outras pessoas. Não podemos nunca nos julgar superior a quem ainda comete algum tipo de pecado. Porque a gente já fez, mesmo que a gente não. Basta dizer que se você nascer, ficar dentro de um quarto trancado, nunca olhar para ninguém, ficar somente recebendo a comidinha de alguém que bota a entrega na porta, tomando seu banho e fazendo tudo ali no quarto, somente sem ver ninguém para não pecar, você já é um pecador, que já veio com o pecado original. Então, todos nós, nenhum temos direito de estar humilhando as pessoas porque pecaram. A gente tem o direito de alertar as pessoas, de chamá-la para a realidade de que deve confessar pecados. Isso sim, porque é o único jeito para nós é confessarmos pecados, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Jesus veio
para nos tirar dessa condição de viver no pecado, não amar o pecado, mas a gente peca não por gostar, mas peca. A diferença é que quando a gente recebe Jesus, descobre que Deus nos escolheu, entregou a Jesus, a gente fica lutando para não pecar. E quando peca, a gente fica muito triste. A diferença do pecador que não tem Jesus é essa, que eles pecam à vontade, dão risada, bebe mais, fuma mais, se diverte mais, como se nada estivesse acontecendo. E nós não, a gente quando peca, a gente fica muito triste. É isso que faz a diferença. Por exemplo, quando eu deixei o meu filho, achando que eu tinha razão, porque eu estava doente, deixei meu filho 1 ano, meu filho especial, na mão de uma pessoa, de uma família, para tomar conta, para passar aquele período da doença sossegada, eu estava pecando e estava assim, sem perceber. Quando eu percebi, porque eu achava que eu tinha razão, porque eu vivia doente, com a tireoide só pela metade, eu nem sabia que era isso, mas desde que nasci só tinha metade da tireoide. Aos meus 50 anos, descubro que estou morrendo quase, já estava sem saber mais o que fazer, não tinha médico que me descobrisse, e aí eu achei que devia passar, já estava cansada, vou deixar meu filho na mão dessa família por uma semana, por um mês, 1 ano, porque vai ser 1 ano para eu tentar me recuperar, não sabia nem que doença era, vim descobrir que era tireoide para a metade, quando eu estava com 63 anos, eu estou com 75 agora. Se você está ouvindo essa mensagem agora no ano de 2023, eu estou com 75. E aí eu descobri com 63, um médico famoso, abençoado, mandado por Deus, descobriu. E eu achei que isso me dava razão para deixar o meu filho especial na mão de uma família que não tem nada a ver. Se eu estava doente, meu filho também estava. Então agora ia dobrar o problema para ele, porque ele ia ficar longe da mamãe e do papai, na mão de uma família. Sabe Deus como cuidou? Por melhor que cuidasse, não é igual o papai e a mamãe. Então eu estava pecando e estava achando, estava abafando. Mas assim que o Espírito Santo me revelou, isso é pecado. Você não pode se justificar de abandonar uma missão que você tem por causa de uma doença, quando você sabe que Deus cura toda doença e toda enfermidade. Vai pedindo ao Senhor, que Ele pode te ouvir. A qualquer momento você pode se surpreender sendo curada dessa enfermidade. E por que você vai abandonar seu filho na mão de outra pessoa? Aí, agora, quando eu vi o Espírito Santo me mostrando que eu tinha pecado, que não tinha nenhuma razão de abandonar meu filho só porque eu estava doente, desde quando Deus tem palavra para o doente, eu ia ouvir a palavra, falar a palavra até que Deus me atendesse minha oração. E cuidando do meu filho, no poder do Espírito Santo, porque a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Aí descubro que é pecado. Como é que eu posso me achar melhor do que os outros? Eu pode fazer isso? É pecado. A gente pensa que pecado é o seu problema de moral, de adultério, de prostituição, masturbação. É só me diz que é pecado, não. Qualquer coisa que você ofenda a santidade de Deus, você já imaginou Deus entregar um filho, que é herança do Senhor, e a pessoa deixar na mão de uma família, porque todo dói, todo doente. A mãe tem a missão mais sublime do mundo, ela tenha dodó, tenha o que for, ela tem que cuidar do seu filho. Então eu não posso me julgar melhor do que você, eu só tenho que lhe aconselhar a confessar seu pecado como eu já confessei. Eu sou livre porque eu confessei, está escrito, e se confessar o pecado, ele é fiel e justo para perdoar e purificar de todo o pecado. Aí eu já estou aqui pronta, porque já estou perdoada. E você já confessou o seu? Eu não posso humilhar ninguém, só posso orientar a pessoa a confessar o pecado, não deixar nada escondido, porque Deus é santo, santo, santo. Tem que ser puro, então tem que confessar. É a única maneira de pureza para nossas vidas é a gente não deixar os pecados escondidos. Então, isso é sabedoria de Deus. Estamos em Provérbios, capítulo 20, e sempre falando de sabedoria. Para mim, os dois ensinamentos se conectam muito. Muito de nós usam dois pesos de julgamento. Um para nós mesmos e outro para os outros. Mas quando consideramos as mesmas atitudes, então, para mim, para nós, é sempre assim. Se o fulano pecou, ele tem que morrer. Mas se eu pequei, não, Deus, tenha paciência, não me mate, não. Entendeu? É dois pesos, duas medidas. Está falando aqui, no Provérbio 20. E aí não pode ser assim. Você pecou, a medida é essa, confessar. E se eu pequei, a medida é essa, confessar.
Ninguém melhor do que ninguém. A única coisa que nós temos de vantagem é porque temos um Senhor Jesus que deu a sua vida para quando a gente confessar, ele perdoar, purificar e a gente continuar na santidade separado para Deus. É só isso, a gente está se achando. Ah, porque eu sou, porque eu nunca fiz isso. Nunca fez isso? Peça ao Espírito Santo para lhe orientar, como aconteceu comigo. Eu pensando que era a mais santa do mundo, aí o Senhor diz: e o seu filho que você deixou sozinho, numa família que você não nem parente era nem nada, e deixou lá, porque se julgava a pior das piores, cheia de problema de saúde. Mãe é mãe, tenha problema de saúde ou não, é junto do seu filho, se quiser realmente honrar a Deus, porque Ele deixou uma herança nas nossas mãos. Deus só nos libera do filho quando a gente morre. Até depois que eles casam, a gente não pode estar com eles, porque a Bíblia diz que é para ficar no canto deles com a sua esposa, mas a gente está de cá orando, como se estivesse dentro da nossa casa. Senhor, toma conta do meu filho, dá sabedoria ao meu filho, para que ele esteja bem com a sua esposa, para que ele esteja sendo um bom pai. É o tempo todo, mãe é mãe. Então, tenha sabedoria, vamos ter sabedoria, vamos estar observando a cada versículo desse capítulo 20. É, cada capítulo para observar cada versículo. Não só por causa do questionário que você vai responder, mas por responsabilidade, em obediência a Deus. Ele mandou meditar, não é somente ler. Então, leia, medite e veja quanto Deus vai ensinar a você, como está ensinando também a mim. Então, é 2 pesos, 2 medidas? Não, para com isso. Você faz, exorta a pessoa, mostra a pessoa que pecou, dizendo que é para ela confessar, não é para humilhar, certo? E não ficar achando que a sua medida vai ser diferente da outra, é a mesma coisa, do mesmo jeito. Por exemplo, como uma pessoa, como outra pessoa é grosseira conosco, consideramos aquilo injusto e ficamos chateadas. Quando nós fazemos a mesma coisa, não nos consideramos injustos. Não achamos que ali foi uma bobagemzinha, eu apenas dei uma resposta que ela merecia. Não, tem que responder desse jeito mesmo. Mas se alguém fizer aquilo com a gente acha que foi grosseiro, não é? A gente precisa aprender que o Senhor Deus quer julgamento sério, com fidelidade. O erro que eu fiz, o fulano também fez, então só temos um jeito: confessarmos ao Senhor e sermos perdoados. Não é achar que eu fiz um pouquinho a menos, que o fulano fez um pouquinho a mais. Louvado seja Deus. Então, estamos aqui com Provérbios 20, nos ensinando também que, ainda dentro do mesmo contexto, aquilo que nós fazemos é que mostrará se andamos realmente em retidão. Você fala, a sua retidão é vista pelas suas atitudes. Como é que você anda? Eu vou saber se você está andando corretamente pelo que você faz. Dentro do exemplo que dei, que nós estamos falando da pessoa dentro dos pesos medidas, dentro desse exemplo, de quando, fazemos logo de errado e que outras pessoas também fazem, mas nos julgamos mais corretos que elas, isso mostra claramente qual é o tipo de obra que estamos produzindo. Por isso, meu apelo com este estudo de Provérbios, esse discipulado, Provérbios 20, é esse: reflita sobre como você tem tratado o que tem tratado o que as pessoas fazem para você e o que você tem feito para as pessoas. Lembre-se que não podemos ter pesos diferentes. Possível, leia, se possível, lei para dentro e graça para fora. Amém. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.